Olá, doutores. Como no segundo simulado para o ENAD teve uma pergunta sobre parto prematuro e vocês foram muito mal, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre trabalho de parto pré-termo. Qual a importância disso, de falar sobre isso? No Brasil, a prematuridade tardia é responsável por 17,1% das mortes neonatais. Isso é 9 vezes mais do que naqueles partos a termos. Então isso é uma coisa que é muito grave. E o que nós temos que lembrar que acontece com o neném no trabalho de parto pré-termo? Além da morbidade respiratória, que é o principal, e os problemas de desenvolvimento neurológicos, que são as principais preocupações nossas, essas crianças ainda apresentam hemorragia intraventricular, enterocolite necrotizante, sepse, retinopatias da prematuridade, hipertensão e desequilíbrio hidratolítico. Da importância de se tentar prevenir o trabalho de parto pré-termo. Qual a classificação? Falamos que o trabalho de parto pré-termo ele começa com 20 semanas e até 37 semanas de gestação. Antes de 20 semanas, a gente fala que é aborto. Alguns autores podem falar entre 500 gramas ou 20 semanas, mas normalmente o que se usa é 20 semanas. A gente diz que ele é extremo quando acontece antes da 28ª semana de gestação. E ele é tardio quando ele está acima da 34ª semana. Esse trabalho de parto pré-termo ele pode ser espontâneo ou induzido. Espontâneo é quando relacionado com o próprio trabalho de parto e a ruptura prematura da membrana pré-termo. E ele pode ser induzido quando está associado a algumas doenças intercorrentes maternas ou fetais. A etiologia. O trabalho de parto pré-termo é uma síndrome com múltiplos fatores, todas elas de origem multifatorial. Dentre algumas desses processos, temos a amenorrex prematura, que é a ruptura das membranas amnióticas, após a 20ª semana de gestação e antes do início do trabalho de parto. A iatrogenia, o CRM teve uma resolução em 2016 que orientou que os partos programados, as cesarianas programadas, fossem apenas com 39 semanas, acima de 39 semanas, justamente para não se marcar uma cesariana, uma indução num parto antes disso, como indicação. A gestação de alto risco, qualquer patologia que cometa a gestação de alto risco, a sobredistensão uterina, hemorragias da segunda metade, incompetência cervical. Fala mais um pouquinho dessas. Dentre os fatores de risco, a distensão uterina excessiva é músculo, então ele não é elástico, ele tem uma certa capacidade de extensão, mas não é total. Então, naqueles casos de polidramenia, na gestação múltipla, ele não consegue distender tanto e entra em trabalho de parto pré-termo. No caso das infecções, tanto a vaginose bacteriana como pielonefrite, infecção urinária, por isso que a gente fica em cima do pré-natal para tratar na infecção urinária, mesmo para paciente assintomático, isso pode levar ao trabalho de parto pré-termo, ruptura prematura das membranas. Alguns fatores cervicais, como cirurgia cervical, paciente que fez um CAF, fez uma conização, fez uma traqueectomia que mexeu nesse colo e ele se torna incompetente. Patologias placentárias, como a descolamento prematuro de placenta prévia, que acaba virando uma urgência, levando ao trabalho de parto pré-termo. E outros fatores, como parto anteriores prematuro, o paciente já tem história prévia de partos prematuros, e aquela paciente que não fez um pré-natal adequado, e aí é mais possível de ter uma infecção urinária, uma gestação múltipla que ela não identificou, uma diabetes descompensada que leva a polidramenia. Quadro clínico e diagnóstico. Não é fácil o diagnóstico de trabalho de parto pré-termo. A gente fala que a ameaça de parto prematuro é aquela atividade uterina aumentada, um apagamento parcial do colo e a dilatação é ausência ou discreta. Normalmente a gente diz que é ameaça de parto prematuro quando você não identifica como trabalho de parto franco. A COG, a American College Obstetric and Gynecology, ela diz que para você dizer que é um trabalho de parto prematuro franco, tem que ter 4 contrações em 20 minutos, mais uma dilatação do colo maior que 2 centímetros, ou um apagamento do colo, que ele fica mais fino, maior que 80%. Se ele não se encaixa nisso, ele cai para cima, para ameaça de parto prematuro. Outra coisa também é a amenorrex prematura que pode acontecer, que quando você passa o espéculo, você identifica a saída de líquido pelo colo do útero. O ultrassom indica que o ILA, o líquido amniótico, ele está abaixo, na medida do maior bolsão, que é o que mais está usando atualmente,
E o teste da cristalização, que é essa imagem aí em cima do slide que você vê. Você pega esse líquido saindo do colo, bota numa lâmina, aquece e olha no microscópio e você vê a cristalização, que é essa imagem que você vê em cima. O que você também pode tentar fazer para identificar se é um trabalho de parto ou não, se é só uma suspeita. Naquela paciente que tem suspeita de trabalho de parto pré-termo, você realiza o ultrassom por via transvaginal para ver a espessura desse colo. Se ele for maior que 30 milímetros, é um falso trabalho de parto pré-termo. Se ele tiver menor que 30 milímetros, ele é considerado um trabalho de parto pré-termo. E outra coisa que você pode tentar fazer é a detecção da fibronectina fetal em secreção cervical. Se o teste for negativo, é um falso trabalho de parto pré-termo. Se o teste for positivo, é um trabalho de parto pré-termo, é realmente um trabalho de parto pré-termo. Se vem se tentando nos últimos anos, né, uma forma de detectar e identificar esses pacientes mais susceptíveis a entrar em trabalho de parto pré-termo. Uma delas é a realização de ultrassonografia de rotina nas pacientes como um marcador. Então você vai ver a medida do colo do útero entre 18 e 24 semanas. Alguns autores falam entre 20 e 24 semanas para você fazer junto com a ultrassom morfológica de segundo trimestre aí, por via transvaginal. Se esse colo apresentar menor que 25 milímetros, é uma paciente que tem maior risco para entrar em trabalho de parto pré-termo. E outra coisa que também está se utilizando atualmente é a calculadora de risco. Existem algumas, uma que eu gosto muito é da Fetal Medicine Foundation, que você joga várias coisas da paciente, como a idade, a origem racial, e ele vai te dizer se a paciente tem maior risco ou não para trabalho de parto pré-termo. A prevenção, para tentar se prevenir, que é a grande jogada no trabalho de parto pré-termo, você tentar prevenir que isso aconteça. O primário, que são para todos os pacientes, realizar o pré-natal corretamente, tratamento da vaginose se houver, a interrupção de drogas, álcool, tabagismo, mas principalmente a realização do pré-natal corretamente. Parece que é coisa básica, né? Mas a gente vê que às vezes não acontece. No secundário, para diminuir o risco naquelas pacientes que já têm fator de risco. Então, aquela paciente já tem história prévia, para você tentar diminuir isso. Uma coisa é a cerclagem, entre 12 e 14 semanas, com aquela paciente que já tem história que identifica incompetência cervical. Entre 12 e 14 semanas. O esvaziamento por amniocentese, aquela paciente com polisaminia, que já está dilatando muito esse útero, você pode tentar esvaziar para tentar descomprimir um pouco esse útero. O antibiótico profilático em paciente que tem história prévia de infecção do trato urinário recorrente. E a progesterona natural, 200 microgramas à noite entre 16 e 36 semanas de gestação. Então, aquela paciente que tem que tem história prévia, que você fez um ultrassom que deu menor que 2,5 centímetros, você pode entrar com a progesterona natural 200 miligramas todo dia, de preferência à noite, quando cai o nível de progesterona na paciente, para tentar prevenir o parto pré-termo nessa paciente. E o terciário, que é quando após o início do trabalho de parto, o paciente está em trabalho de parto, o que você vai tentar fazer? Primeira coisa, lembra que lá no começo falava na parte pulmonar e a parte neurológica. Então a primeira coisa é a corticoterapia para tentar fazer uma maturidade pulmonar. E o que se usa atualmente é a betametasona de 12 mg IM e repetir após 24 horas. Alguns estudos mostram atualmente que se passar 7 dias, se a paciente realmente não entrou em trabalho de parto, mas ela não nasceu, após 7 dias você pode repetir isso. Isso ainda são alguns estudos que falam. E você faz a corticoterapia atualmente entre 24 até 36 semanas. E outra coisa para a parte neurológica, para a neuroproteção do neném, é o uso do sulfato de magnésio. Você pode usar muito para pré-eclâmpsia, para evitar a eclâmpsia naquela paciente, mas a gente se usa também no trabalho de parto pré-termo como neuroproteção, não pode esquecer isso. Até 32 semanas de gestação, 31,6 dias, 32. E a dosagem é a mesma quando você usa para pré-eclâmpsia. Inicia com 4, 30 minutos, a manutenção de infusão 1 grama por hora até máximo. Tem que fazer um monitoramento dessa gestante igualzinho como faz na pré-eclâmpsia. E lembrar o tratamento da infecção por Streptococcus beta-hemolítico, pré-termo ela não fez ainda o teste. A tocólise, para você tentar não entrar em trabalho de parto pré-termo.
Isso normalmente a gente usa para tentar fazer o corticoide. Você faz a tocólise na paciente, aquele paciente que tem até 34 semanas, para você ter tempo de fazer o corticoterapia para maturação pulmonar e o sulfato de magnésio. Contraindicações que você não faz: doença materna de difícil controle, corneoamnionites, óbito fetal, malformações incompatíveis com a vida, sofrimento fetal agudo e hematuridade pulmonar comprovada já tendo. E atualmente o que se usa como tocólise é a nifedipina. A dose de ataque de 30 mg via oral, manutenção de 20 mg de 6 em 6 horas nas primeiras 24 horas, seguido de 20 mg de 8 em 8 horas no segundo dia e 20 mg de 12 em 12 horas no terceiro dia. E a princípio acabou, são 3 dias. E a via de parto, que você vai tentar fazer, a vaginal você pode fazer, principalmente se tiver apresentação cefálica. Não se deve fazer episiotomia e amniotomia e evitar o uso de fórceps e vácuo extrator. E a cesariana, quando indicada, principalmente nas apresentações pélvicas e transversas. E normalmente, como é um útero pequeno, você tem que fazer uma esterectomia longitudinal. Bom, doutores, espero que tenha esclarecido algumas coisas e obrigado pela atenção aí.